Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do PUC Ciência. Eu sou o Ângelo Souza. E eu sou o Lucas Inácio. Hoje vamos falar de um assunto que não sai da boca dos brasileiros: alimentos ultraprocessados. Fique com a gente. PUC Ciência. Vocês sabiam que o consumo de alimentos ultraprocessados é responsável por aproximadamente 57 mil mortes precoces de pessoas entre 30 e 69 anos por ano no Brasil? Não só isso. Ainda segundo a pesquisa do Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares, se o consumo desse tipo de produto fosse reduzido ao que era há uma década atrás, de cada 100 mortes, 21 seriam evitadas. Além disso, uma redução de até metade no consumo de ultraprocessados poderia evitar entre 6 e quase 30 mil óbitos. A reforma tributária vai impactar a sua alimentação e da sua família. 57 mil brasileiros morrem todos os anos devido ao consumo de ultraprocessados. E mesmo assim, esses produtos ainda podem receber incentivos fiscais. Esse áudio que você acabou de ouvir é da campanha Doce Veneno, que defende mais impostos para alimentos ultraprocessados e menos taxação para alimentos saudáveis. A iniciativa é da organização não governamental ACT, Promoção da Saúde. É super comum a gente ouvir que comida processada faz mal e tal, mas o que é exatamente um alimento ultraprocessado? Então, Lucas, muitas vezes eles nem são considerados alimentos de verdade, porque são constituídos por fórmulas de derivados de alimentos. Sabe aqueles salgadinhos que parecem feitos de isopor? E aquela batatinha que você frita na air fryer? Pois é, são ultraprocessados. Isso porque eles são modificados quimicamente com corantes, aromatizantes e outros aditivos que os tornam gostosos para o nosso paladar. Bom, que eu saiba, nós processamos alimentos há milhares de anos, não é mesmo? Sim, inclusive nós processamos os nossos alimentos diariamente, em casa mesmo, para conservar e dar sabor. Então, qual seria o problema dos ultraprocessados? Pois é, esses são exatamente os alimentos que a gente não consegue fazer em casa. Vamos pensar um pouquinho. No leite, por exemplo, a gente consegue tomar direto da vaca. Também podemos bater a nata para fazer manteiga, ou talvez até produzir queijos e iogurtes caseiros. O que a gente não consegue fazer sozinho são produtos como mistura láctea sabor requeijão, que aí sim é cheia de aditivo. E é exatamente o excesso de aditivos, como sódio, gorduras e açúcares, que torna os ultraprocessados altamente calóricos e pouquíssimos nutritivos. Isso aumenta muito a propensão para doenças como hipertensão, diabetes e obesidade. Por esses alimentos ter essa característica, né, de alto teor de açúcar, alto teor de gordura saturada, alimentos com uma densidade energética muito alta, por si só eles já contribuem, né, para o excesso de peso, uma obesidade, doenças associadas, comorbidades associadas. Diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, né, e outras doenças crônicas não transmissíveis. Está tendo muito artigo, muitos estudos, né, muitos pesquisadores associando também o alto consumo desses alimentos com alguns tipos de câncer, né, por conta da composição, por conta dos processos, ou então por conta até do excesso de aditivo alimentar que está sendo utilizado. Essa que a gente acabou de falar é a nutricionista e professora da PUC-Rio, Monique Barros. Segundo ela, os ultraprocessados são uma questão de saúde pública. Então, a gente vê um aumento do consumo desses alimentos industrializados, ultraprocessados, e uma diminuição dos alimentos in natura, ou minimamente processados, né? Legumes, frutas, alimentos naturais. Então, na balança ali, a gente vê um aumento dos que não são tão benéficos e uma diminuição dos que são saudáveis. Eles promovem saúde e protegem da doença. Você está ouvindo PUC Ciência. Para entender melhor o que são ultraprocessados, temos que entender como eles surgiram e como são classificados. Em 2009, o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, o NUPENS, catalogou e categorizou pela primeira vez os alimentos pelo grau de processamento. A gente conversou com a Fernanda Paranhos Quinta, nutricionista e coordenadora de comunicação do estudo Nutriet Brasil, realizado pela Universidade de São Paulo. A classificação considera os graus de processamento e o propósito desse processamento, né, o propósito da indústria para processar esses alimentos. E aí, ele divide em 4 categorias. A primeira categoria seriam os alimentos in natura ou minimamente processados. Nessa categoria estariam os grupos que a gente conhece, como frutas, verduras, legumes, cereais, que são milho, arroz e similares, né? Feijões, e aí eu estou falando também do grão de bico, da lentilha,
né, amendoim, essas leguminosas aí, essas leguminosas, que são os feijões, oleaginosas, que seriam as castanhas, leite e derivados, exceto o queijo, porque o queijo já tem adição de sal, né, carnes e ovos, e basicamente todos que vêm da natureza e passam por processamentos mínimos. A segunda categoria seriam os ingredientes culinários processados, que seriam aqueles ingredientes que a gente utiliza na nossa cozinha para preparar os alimentos. Então, eu estou falando aí das gorduras, né? Manteiga, óleos, azeite, do sal. No caso do sal, ele vem diretamente da natureza, né? Mas ele entra nesse grupo também, porque é um ingrediente culinário. E açúcar, né? Que também é extraído do grupo 1 e é utilizado, né, para 1000 preparações. A categoria 3 seriam os alimentos processados, que nada mais é do que alimentos da categoria 1, que receberam adição dos ingredientes culinários processados, né, que é a categoria 2. Então, são alimentos que receberam ou açúcar, ou algum tipo de gordura, ou sal, para aumentar o tempo de prateleira desses alimentos e para dar mais sabor. Então, conservas, né, latas ou conservas em vidro, de grãos, de peixe, compotas, enfim, que mais? Pães entram nessa categoria, queijos, e por aí vai. E por fim, a categoria 4 seria os ultraprocessados, né? E os ultraprocessados nada mais são do que formulações da indústria, né? Que coloca pouco, quase nada de alimento, então pouco, quase nada de alimentos do grupo 1, e praticamente ela se baseia em ingredientes extraídos de alimentos do grupo 1, somados a ingredientes do grupo 2, que são açúcares, gorduras e sal, somados a aditivos, especialmente os aditivos que a gente chama cosméticos, que são os aditivos para dar uma cara, uma cor e um cheiro gostoso. A gente acabou de ouvir a nutricionista Fernanda Pareus Quinta, que coordena a comunicação do Estudo Nutrinet Brasil, realizado pela Universidade de São Paulo. Essa pesquisa pretende se aprofundar na relação entre padrões de alimentação e a incidência de doenças crônicas. Qualquer pessoa com mais de 18 anos residente no Brasil pode participar. Para mais informações, entre no site nutrinetbrasil.fsp.usp.br. Tem até ultraprocessado que se vende como saudável, mas só tem mesmo essa cara. Liberte-se. Faça parte do movimento Comer Livre, uma iniciativa do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Você ouviu agora um trecho da campanha Comer Livre do Instituto de Defesa de Consumidores, o IDEC, lançado em 2016. A ideia da campanha é que, para reduzir o consumo de ultraprocessados e incentivar uma alimentação mais saudável, os consumidores precisam de informação. Em 2022, entrou em vigor o novo padrão de rotulagem de alimentos e bebidas industrializadas, aprovado pela Anvisa. Com a regra, agora as embalagens devem apresentar um selo frontal com símbolo de lupa para informar sobre altos teores de açúcar, gordura e sódio. Atenção, indústria de alimentos! Mudanças importantes na rotulagem nutricional estão a caminho. Agora é obrigatória a declaração de alto conteúdo de açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio na parte frontal da embalagem. Mais informações no site da Anvisa, www.anvisa.gov.br. Rotulagem nutricional frontal. Onde tem lupa, a informação aparece. O que você ouviu agora fez parte de uma campanha informativa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, divulgada em janeiro de 2023. A professora do curso de nutrição da PUC-Rio, Monique Barros, que você também já ouviu aqui, explica mais. As empresas elas ainda têm até 2025, se tratando de produtos de embalagem reciclável, né? Principalmente bebidas, né, que reutilizam ali a embalagem. As outras categorias, elas já têm que o prazo foi ano passado. A gente ainda está num processo de mudança, né? Então, essa nova legislação, ela veio para ajudar o consumidor a ele entender o que ele está consumindo naquele produto. Porque a maioria da população, principalmente a população que não tem acesso à informação, né,
ela não sabe o que tem ali dentro daquele produto, como que aquele produto é formulado. A Fernanda Paranhos Quinta, do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, acredita que as novas regras precisam vir acompanhadas de políticas públicas. A gente tem que trabalhar com política pública, né? Seja rotulagem, taxação de produto ultraprocessado, mas a meu ver, a gente tem que incentivar e estimular a produção de alimentos in natura e minimamente processados, porque esses não estão chegando em todas as regiões do país, né? Não, a gente está cheio de áreas aí que são desertos alimentares. Não chega alimento in natura e minimamente processado para todo mundo, como chega os ultraprocessados hoje. Então a gente precisa de mais política pública para fomentar essa produção, para fomentar essa distribuição, né? E custo, porque em muitos lugares as frutas, verduras e legumes têm um custo alto, né? Hoje comparado ao ultraprocessado. Os alimentos ultraprocessados representam cerca de 20% das calorias totais que os brasileiros consomem. Além da saúde, os ultraprocessados têm impacto também para o meio ambiente. Pensa só nas pilhas de embalagens descartadas. E que a demanda por esses produtos estimula monoculturas que dependem de agrotóxicos, fertilizantes químicos e muita água. Sem falar no gasto de energia e emissão de poluentes necessários para transportar esses alimentos. Todas essas informações que acabamos de listar você pode encontrar no Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde. Você está ouvindo PUC Ciência. Uma dificuldade para reduzir o consumo de ultraprocessados é o preço. Eles são realmente mais baratos. Você já ouviu aqui nesse episódio sobre a campanha Doce Veneno, que quer estimular o consumo de comida saudável e defende a redução de impostos de alimentos in natura e o aumento de impostos para ultraprocessados. Você precisa agir agora. Exija mais impostos para os ultraprocessados e menos impostos para os alimentos saudáveis. Acesse já doceveneno.org.br e mostre o seu apoio. A iniciativa já coletou mais de 144 mil assinaturas de apoio até a gravação deste podcast. No final do ano passado, foi aprovada a etapa inicial da reforma tributária. Agora, o Congresso discute o chamado Imposto Seletivo, que inclui itens bem populares como refrigerantes, salsichas e salgadinhos de pacote. Mas temos que pensar que aumentar o preço dos ultraprocessados, sem facilitar o acesso a alimentos mais saudáveis ou in natura, pode impactar negativamente ainda mais a dieta da população de baixa renda. E o PUC Ciência está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. O PUC Ciência é uma produção do Comunicar, laboratório do Departamento de Comunicação da PUC-Rio. Eu sou o Ângelo Souza e fiz a reportagem e o roteiro desse episódio junto com o Lucas Inácio, que narrou o episódio comigo, Leonardo Rocha e Lucas Peçanha. A edição de som e mixagem são do Rodrigo Fidalgo. Nossos episódios também estão disponíveis nas plataformas digitais da Rádio PUC e TV PUC-Rio. Para mais informações, confira nosso Instagram, @PUCUrgente. Até a próxima!